Olá a todos, eu sou a Janaína Eleutério. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quimioterapia. Nós vamos entender os conceitos, as aplicações que têm as vias e os efeitos colaterais, tá? Eu sou enfermeira, sou especialista em oncologia. Minha experiência é em navegação com os pacientes, desde as diversas etapas do tratamento dele, desde o diagnóstico até a recuperação, ou quando ele entra na fase dos cuidados paliativos. A gente tenta auxiliá-lo a atravessar essas barreiras nessa fase do tratamento. Então, a quimioterapia ela é uma ferramenta muito importante que ela é utilizada para combater o câncer, tá? Então, ela pode ser composta por um medicamento ou por mais. E, às vezes, a célula, ela tem várias fases do crescimento, né? E a quimioterapia tem os medicamentos que eles agem em várias dessas fases. E ela pode ser associada a outras formas de tratamento também, como a radioterapia. Então, ela é muito complexa e ela requer um conhecimento por parte dos profissionais também. E é importante que os pacientes compreendam o tratamento dele para saber cada etapa, para conseguir direcionar até chegar ao final. Os objetivos dessa nossa conversa de hoje é para a gente saber o que é a quimioterapia mesmo, as vias de administração que tem, os principais efeitos colaterais e o ambiente da aplicação, onde você recebe a sua quimioterapia. Na sua consulta com o seu médico, né, que ele dá a informação para você que você precisa fazer quimioterapia, é um momento que a gente fica muito tenso mesmo, né, fica cheio de dúvidas, não sabe como que vai ser, se vai passar muito mal, que efeito colateral que vai ter, se o cabelo vai cair, se vai fazer aquela quimio vermelha que todo mundo tanto fala, que falam que é a mais forte e tudo, né. Mas na verdade isso daí nem vem tanto ao caso, porque o que importa mesmo é a ação que ela vai ter, né. E só para curiosidade, nós temos quimioterapias que são azul, tem outras que é amarela, então realmente a cor não importa muito, tá. Então depois dessa notícia que você vai ter que fazer o tratamento, a quimioterapia, uma série de coisas, de eventos vão vir posteriormente. Então você vai ter vários agendamentos de consulta, vai ter coleta de exames, vai precisar ter uma agenda, um controle desse seu dia a dia. E aí a equipe multiprofissional, ela vai entrar para te auxiliar nesse período, tá. Então, como nós falamos antes, a quimioterapia é um conjunto, é uma ferramenta para a gente combater as células doentes do corpo. O problema é que a quimioterapia, ela não age só nas células doentes, né? Ela também age nas células saudáveis, que é por isso que acaba tendo tanto efeito colateral. E ela percorre o corpo inteiro. Então, uma vez que a quimioterapia entrou no seu organismo, ela já está percorrendo todo o seu corpo, começando o tratamento, tá? Então, as principais toxicidades que a gente fala, os efeitos colaterais que pode dar, é queda de cabelo, enjoo, cansaço e alguns outros que a gente vai conversar, tá? A quimioterapia, ela tem algumas finalidades, né? Então a gente vai ouvir: "Ah, essa quimioterapia é curativa, aquele paciente ali, ele não precisou fazer cirurgia nem nada, ele só fez a quimioterapia, tratou e ficou curado". É o caso dos pacientes com linfoma, que nem o Reinaldo Giannichini, que ele fez a quimioterapia, ele tinha um linfoma, ficou curado e terminou o tratamento dele. A quimioterapia adjuvante que a gente fala é uma terapia para aumentar a chance de cura após algum procedimento que foi feito, por exemplo, uma cirurgia ou uma radioterapia, câncer de pulmão, paciente que tem câncer de pulmão tem bastante esse tratamento. Vai, faz uma radioterapia, depois complementa o tratamento com a quimioterapia, tá? A neoadjuvante é o tratamento que ele é feito antes da cirurgia, por exemplo, né. Então, por exemplo, com câncer de mama, a paciente tem lá um câncer de mama que às vezes ele é muito grande, então o médico fala: "Vamos fazer uma quimioterapia neoadjuvante para reduzir esse tumor, e depois pra você ir para a cirurgia com uma cirurgia um pouco menor, mesmo menos agressiva, e aí tem um controle maior também para diminuir o risco da doença depois da distância". A quimioterapia paliativa é aquela quando o tumor já tem metástase, na verdade, né, que ela é utilizada para a gente controlar o crescimento do tumor e aparecer sintomas. Então, um câncer de mama, que ele já tem uma metástase para o pulmão ou para o fígado, a gente faz essa quimioterapia para tentar diminuir o risco dele crescer mais e causar algum sintoma, toxicidade referente à doença. Referente às vias de administração, nós temos várias opções, né, depende do protocolo que foi escolhido pelo seu médico e do seu tipo de tumor.
Nós temos a intravenosa, que é muito mais utilizada, que é a mais comum que a gente ouve falar, que é aquela que a gente faz através de uma veia, que pode ser no braço, uma veia que a gente pega, o enfermeiro funciona lá na hora, ou põe um catéter. Aqueles catéteres abaixo da pele também, que a gente chama de catéter central, tá? Para quem tem a veia ruim, vai fazer quimioterapia que pode machucar o tecido se sair da veia. Então, a gente utiliza o catéter. Pode ser oral também, tem pacientes que recebem a quimioterapia em casa, que são comprimidos, ou eles às vezes recebem uma parte no hospital na veia e outra parte por comprimido também. Tem a via intramuscular, que é aquela injeção nos glúteos, tem a subcutânea, que é a injeção na camada de gordura, que ela é igual àquela aplicação de insulina, com aquelas agulhas pequenininhas. Tem a intratecal que a gente fala, que é uma forma que faz, que aplica a medicação lá na coluna vertebral. Dá para ver aí pela imagem como que é. Tem outros pacientes, às vezes, que tem um catéter que eles colocam na cabeça, que também se funciona, e aí o líquido já cai lá dentro, tá? Tem a intraarterial, que ela leva o sangue ela é feita através da artéria, que leva o sangue até o tumor. Tem tópica, que é por cremes ou pomadas. Então, os principais efeitos colaterais, né, que a gente sempre fica tão assustado quando fala: "Nossa, eu vou fazer quimioterapia", a gente fica super preocupado. Como que nós vamos ficar, né? Você vai passar muito mal? Como que vai ser, né? Então, como ela age também nas células saudáveis, por isso que ela acaba, causando muito efeito colateral. Principalmente naquelas células que crescem muito rápido, que é a célula dos cabelos, do pelo, da pele, as células do estômago, do intestino e da medula. Por isso que tem náuseas, vômito, diarreia, tem alteração no sangue. E é comum apresentar esses efeitos colaterais, lembrando que cada paciente sente de uma forma, né? E hoje em dia a gente tem muitos medicamentos muito mais modernos, com os efeitos muito mais prolongados, que ajudam a combater essas toxicidades, esses efeitos colaterais que tem, tá? Principalmente para náusea, tem uns medicamentos que eles têm uma duração, o efeito deles tem uma duração maior. E aqui embaixo, nessa figura, a gente tem os ciclos da quimioterapia, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a cada 7 dias. Então, eu faço uma toda segunda-feira. Ou então eu vou fazer a cada 15. Eu faço segunda sim, segunda não. Segunda sim, segunda não. Essa segunda não que eu não faço é o tempo que o meu organismo precisa para recuperar aqueles tecidos saudáveis que foram prejudicados com a quimioterapia, tá? Então, por isso que cada protocolo escolhido tem uma periodicidade desse tratamento, né, alguns é semanal, outros a cada 15, a cada 21, a cada 28, depende da escolha do seu médico, tá. E aí, falando dos efeitos colaterais, a respeito do sangue, pode dar anemia, por isso que tem mais cansaço, a defesa pode ficar mais baixa, que aumenta o risco de infecção, plaqueta pode ficar baixa também, que aumenta o risco de sangramento, pode ter mudanças no humor, mais cansaço, enjoo, vômito, pode ter diarreia ou prisão de ventre. Não dá pra gente, dependendo da medicação, a gente consegue falar: "Olha, essa aqui tende a dar mais diarreia", né. Agora tem outras que, por exemplo, prende mais o intestino. Feridas na boca, que a gente fala aqueles sapinhos, afta que pode dar uma sensibilidade maior também, pode ter perda de apetite, alteração no paladar. Queda de cabelo, principalmente com algumas medicações, alterações nas unhas, que elas podem ficar mais fracas, levantar mais, descamar, ficar mais amarela às vezes, e alterações na pele, ficar ressecada, descama, por isso que é importante a gente hidratar, tanto com creme, tanto tomando líquidos, tá? E pode ter infertilidade também. Algumas pacientes, elas são orientadas, perguntando questionado, né, tanto o paciente homem, a mulher, eles são questionados se eles querem ter filhos, né, se pretende. E aí eles são orientados também e podem preservar os óvulos, e aí isso tem que ser antes da quimioterapia, tá. Os principais efeitos colaterais relatados por pacientes num estudo que a gente viu, de 449 pacientes, foi a fadiga, né. Então a fadiga, ela é uma coisa que é uma queixa que ela é bem destacada mesmo, porque é uma coisa que a gente não consegue explicar muito bem. Você tem aquele mal-estar, aquela sensação, aquela fraqueza, e isso acaba incomodando bastante. E é seguido de diarreia e constipação, das maiores queixas que tem. Aqui, falando da fadiga, né,
que é o que mais ele se motivo de estresse, porque você não consegue fazer suas atividades. Você percebe que você descansa, mas você continua cansado, né, então é bem complicado. Então essa figurinha aqui, esse pictograma de fadiga, consegue descrever melhor, por exemplo, como que você tá, que nem: "Ó, tô extremamente cansado", tá jogado na poltrona lá, né. Referente às suas atividades, o que que você consegue fazer? Ah, eu consigo segurar uma bolinha, eu consigo, tipo, lavar uma louça, uma coisa assim. Então a gente começa a graduar e vai percebendo se o paciente vem melhorando ou piorando também dessa fadiga. Referente ao ambiente de aplicação, os lugares variam bastante, né? Tem uns que têm poltronas, leitos, outros têm maca. Mas é importante saber que antes de você ser encaminhado para esse local, o enfermeiro ele vai fazer tipo um checklist de algumas coisas para ter certeza que está tudo correto para dar seguimento na sua quimioterapia daquele dia, tá? Uma dessas coisas é verificar se realmente está na data correta. Porque às vezes pode ter um erro de agendamento, né? Contou errado o período lá que era para retornar para fazer a quimioterapia. Ele vai verificar sinais vitais, então, pressão, frequência cardíaca e respiratória, temperatura, saturação de oxigênio e verificar se está com dor. Conferir o peso, essa é uma etapa muito importante, porque a maioria das medicações, elas são baseadas numa fórmula que envolve o peso. Então, às vezes, precisa alterar a dose a depender do peso do paciente. Vai verificar se teve muitos efeitos colaterais da outra aplicação, como ficou? Deu tempo de fazer aquela recuperação do organismo que a gente estava falando? E vai checar resultados de exames de laboratório para ver se não está com anemia, se a plaqueta está boa, se a defesa está boa, tá? Tem pode acontecer em algum momento que a sua quimioterapia ser cancelada naquele dia, por conta de alguma intercorrência. Né, então, por exemplo, o exame de sangue, tá com a defesa baixa, então, você tem um risco maior de ter uma infecção, então se você fizer a quimioterapia naquele dia, pode cair mais a defesa e o risco fica mais iminente, né. Então, não pode ser exposto a esse risco, então por isso que acaba suspendendo uma semaninha, aí o médico vai avaliar direitinho, mas esse é um dos motivos que pode ser suspensa a sua quimioterapia. Ou se você teve muito efeito colateral, por exemplo, teve muita diarreia. Diarreia, se você tem muita diarreia líquida mesmo, ela pode desidratar. E aí precisa tem uma série de alterações dos exames laboratoriais também, sensação de mal-estar. E aí também o médico acaba suspendendo, passa uma hidratação, pede um tempinho a mais para se recuperar da quimioterapia passada. Outra coisa também muito comum que pode dar o cancelamento da quimioterapia é se você tiver febre. Febre também pode ser um sinal de infecção, então é um sinal de alerta. Febre, geralmente o médico barra a químio e vamos investigar se tem algum foco, tá bom? É importante lembrar que durante a quimioterapia, às vezes o organismo precisa de um tempo maior para se recuperar mesmo. É meio frustrante a gente chegar para fazer a quimioterapia naquele dia e não conseguir fazer, mas tem que pensar que é mais seguro para poder se recuperar e voltar depois e conseguir fazer a dose cheia, completa do seu tratamento. Ainda sobre o ambiente, para acomodação, onde eles vão colocar, depende que a gente estava falando, depende do local, né, alguns têm poltrona, maca, leito, mas o mais importante de tudo é o paciente, ele tem que se sentir confortável e seguro nesse processo, né, então você tem que saber que você está ali, que tem uma equipe cuidando de você e que eles estão fazendo de tudo para o processo ser seguro, para chegar a medicação até você e seu tratamento ser concluído. Outra coisa que você vai perceber também nessa sala é que grande parte dos protocolos de quimioterapia, antes de infundir a medicação em si, são administradas algumas medicações antes, né? E às vezes são comprimidos, às vezes injeção, tudo. E a maioria deles é para prevenção dos efeitos colaterais imediatos. Tem algumas quimioterapias que pode dar reação alérgica, algumas pode dar uma diarreia ali na hora que está sendo infundido, né? Pode dar mais náusea, vômito. Então a gente faz essa medicação antes para prevenir esses efeitos imediatos. E aí, em casa, você continua de acordo com a receita do seu médico. Você vai perceber que na hora que o profissional for instalar sua quimioterapia, ele vai estar todo paramentado, tá? Vai estar com máscara, luvas, avental, e isso é importante para a segurança dele mesmo, tá? Não é por conta da sua doença ou por conta sua. Tem que ter em mente que isso daí é seguro.
Tem que ser uma questão de segurança para o profissional. Porque como a quimioterapia ela age também nas células saudáveis, pensando que esse profissional só tem as células saudáveis, então é muito tóxico para ele também, né. Então, você vai perceber que ele vai estar sempre paramentado quando for mexer com quimioterapia, for colocar ou for retirar. O contato com sangue, com urina, com as fezes, vômito, assim, até 48 horas, oferece risco também, tá, inclusive para os familiares, tudo. Então, quando você estiver fazendo a quimioterapia, o enfermeiro vai te orientar sobre o período, como fazer o descarte das coisas na sua casa, por exemplo, se usa fralda, se teve um episódio de vômito, sujou roupa de cama, essas coisas, quando for ao banheiro, como que tem que fazer. No caso que geralmente ele vai te orientar, abaixa a tampa do vaso, dá 2 descargas, e aí prestando atenção as coisas ficam bem tranquilo e reduz bastante o risco, tá, não precisa ficar preocupado nesse sentido. Mas os profissionais, como eles trabalham o tempo inteiro com isso, eles se expõem mais a isso daí, tá bom? Então, só relembrando um pouquinho, a quimioterapia é uma ferramenta muito importante, que é utilizada para o combate do câncer. Então, pensar que às vezes o processo, quando você vai receber sua quimioterapia, ele é mais demorado mesmo, né? É cheio de várias fases de segurança, protocolos, conferências, tudo, porque não é uma dipirona que você vai receber, é uma quimioterapia, é um medicamento forte em si, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados na administração, por isso que são várias fases, várias etapas para isso. E aí que é importante você entender isso também para manter a calma e perceber que você está seguro naquele ambiente, que estão fazendo de tudo para manter o seu tratamento corretamente. Saber que a quimioterapia pode ter um ou mais medicamentos, né, e vias de administração, que é necessário respeitar os intervalos da quimioterapia para a recuperação do organismo, daquelas células saudáveis que foram atingidas pela quimioterapia. Uma coisa muito importante também é sobre os efeitos colaterais. Comunicar à equipe, exatamente assim, importante você anotar, por exemplo, ah, eu fiz quimioterapia segunda. Quando foi terça ou quarta-feira, eu percebi que eu estava mais cansada, que eu fiquei com mais náuseas. Então, isso vai ajudando o médico a adequar a receita para você e os medicamentos que ele vai fazer lá antes da aplicação também. Então, tanto para você usar em casa, quanto lá na medicação, aquela pré-medicação que faz antes da químio, ele sabendo dos efeitos, a intensidade desses efeitos colaterais que você tem, ajuda no controle depois para ele prescrever, tá bom? E cada organismo age de uma forma. Então não é porque, ai, eu fiz quimioterapia e eu fiquei muito mal, fiquei de cama, tudo, que você vai fazer e vai ter os mesmos sintomas, vai ter os mesmos efeitos, né? Às vezes eu posso ter mais forte ou vice-versa. Então, quando você for receber seu tratamento lá na sala no ambiente lá de aplicação, você vai ver que às vezes é um espaço meio restrito, né? Então, se você vai levar um acompanhante, é permitido levar sempre só uma pessoa, para não tumultuar também o ambiente e acabar não expondo o acompanhante também àquele risco de contaminação pela medicação, exposição, essas coisas. E lembrar que essa proteção que os profissionais têm de roupa, tudo, é por conta da medicação, do efeito que a medicação causa, tá? Não é relacionado a você, nem à sua doença. Em casa, vai seguir as orientações de acordo com o que o enfermeiro te passar lá na hora e ficará tudo bem. Pode ficar tranquilo quanto a isso, ninguém vai ser contaminado com nada. E o seu tratamento ele é muito importante, por isso que você tem que ter tudo anotado, todas as etapas, tudo que você sente, tudo que você tem dúvida, para poder esclarecer com as equipes. E pensando que o tratamento oncológico, ele é uma jornada, né, de coragem. E a sessão de quimioterapia, cada uma que você faz, em vez de você contar: "Ai, mais uma", sempre conta: "Ai, menos uma", né, que quer dizer que dá um pouquinho mais de força pra gente, e a vontade que a gente tem de viver, ela é renovada a cada dia. Um dia a gente tá mais tristinho, no outro dia a gente já tá melhor, mas não pode deixar de seguir, né, de caminhar. Aqui, seu material de apoio, e eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e eu agradeço a atenção de todos.